Bom dia a todos. Então, nós vamos começar a sexta aula da disciplina de conversores multiníveis, referente a conversores multiníveis modulares, ainda relativa à unidade de topologias. Então, aqui o conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar sobre conversores multiníveis modulares, como já destaquei anteriormente. Inicialmente, um breve histórico dessa topologia. Depois vamos falar das suas características, a estrutura básica do conversor e falar um pouco sobre o princípio de funcionamento desse conversor. Então, o primeiro trabalho de que se tem notícia dessa topologia é uma patente de 2001, ela escrita em alemão, e ela apresentou a topologia do que foi chamada de um conversor multinível modular, nome em inglês utilizado, Modular Multilevel Converter, e dessa nomenclatura em inglês tem a sigla que eu considero a mais comum, que é MMC. Existem alguns outros autores chamam essa topologia, ou principalmente utilizam siglas diferentes, M2, ML2C ou M2LC, então, mas normalmente eu utilizo essa sigla MMC. Então, essa topologia, ela foi proposta em 2001, então, nessa patente, ela é composta de diversos submódulos, a nomenclatura normalmente utilizada de diversos submódulos em série, e esses submódulos podem ser de diferentes topologias. Nessa patente de 2001, a topologia utilizada como submódulo foi um conversor meia-ponte, um conversor bidirecional em corrente, que você já conhece. Então, aqui, essa topologia, ela faz uso de duas chaves bidirecionais em corrente, ou seja, uma chave controlada e um diodo em antiparalelo, e, além disso, um capacitor como fonte de tensão. E essa é uma característica interessante que popularizou essa topologia. É possível conectar diversos módulos em série, diversos módulos em cascata, sem a necessidade que cada uma dessas fontes de tensão desses módulos sejam fontes de tensão isoladas, como o conversor multinível em cascata convencional. Então, aqui, nessa topologia, se tem um único barramento CC, uma única fonte CC entre esses pontos P0 e N0. Aqui está a fonte CC. E aqui tem diversos submódulos cuja fonte de tensão pode ser implementada por capacitores, ou seja, é possível regular a tensão dos capacitores desses submódulos. Então, essa foi o primeiro trabalho que eu tenho conhecimento que propôs essa estrutura de conversor multinível modular, que é o foco da aula de hoje. Em 2003, os mesmos autores aplicam essa topologia para o que desde então tem sido a principal aplicação dessa estrutura, que é para transmissão em corrente contínua em alta tensão, ou High Voltage DC Transmission, HVDC. Nesse caso, os autores utilizaram, como eu falei, outra sigla, M2LC, mas aqui se popularizou até os dias de hoje é MMC. Né? Então, aqui, esses autores, nessa aplicação, então, eles utilizaram o conversor multinível modular, inicialmente na sua configuração trifásica, com inúmeros módulos em série, existem aplicações hoje com centenas de módulos em série para transmissão em extra alta tensão, centenas de kilovolts. Então, aqui nessa figura tem o estágio, um retificador trifásico, converte essas tensões alternadas para um barramento contínuo em extra alta tensão entre esses terminais PN. Isso pode ser transmitido a longas distâncias, energias às longas distâncias, e nesse exemplo particular, o estágio inversor, ele construiu fazendo uso de um inversor com estrutura em ponte completa, mas sendo que cada polo, ele chama de polo, cada polo desse inversor em ponte completa é construído com diversos submódulos em série também. Então, veja que já mostra um pouco também a flexibilidade, a generalização possível com essa topologia, onde nós temos aqui, então, um sistema trifásico, um retificador trifásico na entrada e um inversor monofásico em ponte completa. E nesse artigo também, ele já detalha, ou ele já começa a estudar um dos principais problemas e um dos principais pontos de estudo para quem trabalha nessa topologia, que é a preocupação com a regulação das tensões dos capacitores desses submódulos. Então, esse trabalho já apresenta
uma possível estratégia de regulação desses capacitores do submódulo. Então, vejam, não é necessário usar fontes de tensão isoladas para cada módulo, para cada submódulo. É possível utilizar capacitores, mas, por outro lado, aí traz uma dificuldade, traz uma complexidade que eu tenho que garantir que a tensão desses capacitores se mantenha regulada. Em 2003, o Marquardt, que é o principal autor reconhecido dessa estrutura, dessa topologia, propôs uma outra patente, agora nos Estados Unidos, que foi concedida em 2007, onde ele apresenta aqui uma estrutura de uma topologia monofásica em ponte completa, com diversos submódulos em série. O que diferencia agora é que nessa patente, ele utiliza uma outra estrutura como um submódulo em cascata. Como eu falei, pode ser usadas diferentes topologias de submódulos em série. Aqui ele utiliza um full bridge. Então aqui é uma ponte completa, mas de novo, ele utiliza um capacitor, aqui não é necessário uma fonte de tensão isolada. Vejam, mesmo que vocês estejam numa aplicação com transferência de potência ativa entre o lado CC e o lado CA, no caso do inversor, a fonte de potência ativa é uma única fonte aqui entre os terminais, nesse caso N1 e N2, uma única fonte CC, e é possível manter a tensão de cada um desses submódulos, de cada um desses capacitores regulados, claro, desde que vocês usem uma estratégia correta. Então, o que diferencia nesse trabalho é o uso de um submódulo em ponte completa do que um submódulo meia ponte. Depois, aqui no final dessa primeira década do anos 2000, o estudo dessa topologia estourou. Assim, inúmeros pesquisadores, desde então, estudam essa topologia. Se vislumbrou algumas vantagens que eu vou citar depois, extremamente importantes. Teve congressos, eu fui num congresso em Birmingham, em 2011, tinha inúmeras sessões só de conversor multinível modular. Isso aconteceu ali no início dos anos 2000 e tinham inúmeras sessões só para conversores multiníveis, mas aqui tinham algumas sessões exclusivas dessa única topologia. Só para vocês verificarem a grande importância que os pesquisadores começaram a dar ao estudo dessa topologia. E não só isso, grandes empresas também. Em 2011, nesse mesmo congresso, que foi o EPE, o Congresso Europeu, teve uma sessão industrial sobre conversores multiníveis modulares. E nessa sessão industrial estavam a ABB, estava a Siemens e estava a Alstom. As três vislumbravam o uso dessa topologia, dessa configuração, para a transmissão em extra alta tensão. Então, desde aquela época, principalmente no final da primeira década dos anos 2000 e no início da década atual, se houve uma explosão no estudo dessa topologia. Hoje também ainda se estuda muito, mas uns 5, 6 anos atrás, um pouco antes, o estudo era tremendo. Tá? Só para indicar a importância do estudo dessa topologia. E por que isso? Aqui eu apresento então, algumas características básicas que nós vamos explorar ao longo da aula de hoje. Então, principais vantagens do uso dessa topologia. Construção modular, pessoal. De forma similar ao conversor multinível em cascata, o uso desses submódulos padrões permite expandir o uso dessa topologia para níveis de tensão, para níveis de potência distintos com uma certa facilidade. Então, nós podemos aumentar a aplicação para níveis de tensão mais alto, teoricamente, simplesmente colocando mais módulos em série. Claro que não é tão fácil assim, tem aspectos de controle, tem aspectos de comunicação entre os módulos, mas do ponto de vista de potência, é relativamente fácil ampliar nível de tensão, ampliar nível de potência da estrutura, que é o que está escrito aqui, uma topologia de fácil expansão. Eu vou pular um pouquinho essa segunda característica, vou ir para outra, para a quarta também, que está relacionada a essa construção modular. Essa construção modular, então, permite trabalhar, por exemplo, com módulos redundantes, colocar mais módulos, muitas vezes, do que necessário. Isso nos aumenta a confiabilidade da estrutura como um todo. Caso algum dos módulos dê problema, eu posso bypassar esses módulos com o uso de uma contatora, por exemplo.
e colocar outro módulo que esteja lá conectado a critério de aumento de redundância, aumento de confiabilidade. Então, essa é uma vantagem extremamente importante, principalmente para aplicações de grande potência. Tá? E uma das principais vantagens é a não necessidade de usar inúmeras, dezenas, centenas de fontes de tensão isoladas, como é no caso do conversor multinível em cascata. O conversor multinível em cascata tem tido uma grande aplicação também em conversores multiníveis, mas ele tem uma limitação do número de células, principalmente porque se aumenta muito a complexidade devido à necessidade de usar fontes de tensão isoladas para cada módulo. Já que no conversor multinível modular não existe essa necessidade. É uma única fonte de tensão que vai suprir a energia ativa de todo o sistema. Eu consigo implementar a fontes de tensão isoladas através de capacitores. Tá? Então, isso é uma característica que o diferencia em relação ao conversor multinível em cascata convencional. E como qualquer conversor multinível, ou qualquer não, como a maioria dos conversores multiníveis simétricos aplicados na prática, eu posso trabalhar com tensões elevadas. Nesse caso, eu estou trabalhando com aplicações de centenas de kilovolts, mas usando semicondutores de baixa tensão, ou relativamente baixa tensão, 1.200, no máximo 1.700 volts. Então, eu trabalho com tensão muito alta na aplicação, mas com chaves de qualidade bem razoável, para não dizer boa, porque são chaves de tensão mais baixa, uma vez que nós estamos utilizando uma estrutura multinível, que permite sintetizar inúmeros níveis. Mas nada vem de graça, então aqui nós temos algumas desvantagens importantes. Como eu tenho inúmeros capacitores, e na verdade centenas de capacitores, a estratégia de controle, a estratégia de modulação utilizada para garantir que a tensão dos capacitores se mantenha regulada, ela é relativamente complexa. Mas não só o controle, mas imagine a quantidade de informações que circula por esse sistema. Né? Se não for tomado o devido cuidado, nós temos centenas de capacitores, centenas de tensões, e se nós for medir todas as tensões desses capacitores, o sistema de controle, o sistema de comunicação se torna bastante complexo. Então, um dos principais desafios dessa topologia é manter as tensões desses capacitores dos submódulos reguladas. E aqui algumas desvantagens, especificamente para o conversor multinível modular com células meia ponte. Vejam que, como eu falei para vocês, e eu vou mostrar ao longo da aula, eu posso utilizar diferentes tipos de células para cada submódulo. Mas, atualmente, o que é mais utilizado são as células meia ponte. Por quê? Devido à sua simplicidade. Entretanto, essas células meia ponte têm algumas limitações, que eu cito aqui. As principais limitações. Como eu estou trabalhando numa configuração meia ponte, a frequência de flutuação que vai aparecer sobre as tensões dos capacitores é igual à própria frequência fundamental. Então, a capacitância utilizada nesse capacitor é uma capacitância significativa, porque tem uma ondulação de tensão em baixa frequência. E, além disso, caso ocorra um curto-circuito no barramento CC, o que é uma preocupação frequente em aplicações em extra alta tensão, inclusive diversas dessas aplicações, essa transmissão em extra alta tensão é feita através de cabos submarinos. Por exemplo, nós podemos ter uma usina eólica offshore, no mar, e eu tenho que transmitir em extra alta tensão no fundo do mar. Então, se tem muita preocupação com esses cabos em corrente contínua. E pode, inclusive, acontecer um curto-circuito no barramento CC. O conversor, a célula meia-ponte, devido àqueles diodos em antiparalelo, não tem uma proteção intrínseca para esses curtos-circuitos no barramento CC, para extinguir essa falta. E você sabe que proteger contra a falta CC é mais complexo. Então, essa é uma desvantagem para quem trabalha com essa topologia em extra alta tensão, é uma desvantagem que normalmente é citada. Bom, até então a gente não analisou o princípio de funcionamento, foi só histórico, algumas características gerais. A partir de agora, então, nós vamos começar a analisar a estrutura básica, vamos tentar padronizar um pouquinho a nomenclatura para essa análise, e depois vamos analisar a concepção, como eu enxergo a concepção dessa estrutura, e também o seu princípio de funcionamento.
tá? Então, aqui é uma estrutura bássica de um inversor baseado no conversor multinível modular. Ele pode operar com outros tipos de conversores, como retificador, como conversor, mas eu vou focar aqui como no inversor, tá? Então, esse conversor multinível modular, o seu princípio de funcionamento, ele é baseado na conexão em série de submódulos. Então, quando eu tiver essa sigla SM, significa submódulos. Como eu falei para vocês, esses submódulos podem ser de diferentes topologias. Então, uma das linhas de pesquisa em cima desse conversor multinível modular é propor diferentes submódulos para serem aplicados no conversor multinível modular. Tem desde submódulos bem simples, meia ponte, passando pelo full bridge, ainda a outros mais complexos com outras vantagens e desvantagens. Nós vamos dar uma atenção especial, um foco especial a submódulos do tipo meia ponte, que são os mais utilizados. Esses submódulos são conectados em série para criar o que é chamado de polos. Em inglês, uma nomenclatura que é usada com mais frequência é converter arms, ou seja, os braços do conversor. Tá? Então, eu vou usar a nomenclatura, que é uma mesma nomenclatura que foi utilizada numa tese que eu orientei nesse tema, do Guilherme Sebastião da Silva, que eu vou chamar de polo. Então, vejam que um conversor, em cada fase, ele vai ter dois polos. Vai ter um polo positivo e um polo negativo, tá? E esses dois polos positivos e negativo, então, como eu falei, vai formar uma fase do conversor. Em inglês, a nomenclatura que o pessoal tem utilizado é converter leg. Então, não existe uma padronização aqui, por isso que no começo da aula eu tento padronizar a nossa nomenclatura. Então, aqui nós temos o submódulo, a conexão em série desses submódulos compõe um polo, e esses dois polos, positivo e negativo, na nossa aula de hoje, nós vamos considerar como uma fase. Vejam, então, aqui que não existe, teoricamente, limite para o uso de módulos em série. Essa é uma topologia modular. Nós podemos trabalhar com um módulo em série, podemos trabalhar com 100, com 1000 módulos em série. Claro que na prática não é bem assim, nós temos limitações, certo? Limitações de instrumentação, limitação de comunicação, limitação de controle. Mas, teoricamente, nós podemos trabalhar com quantos números de submódulos em série a gente desejar. Outra questão na estrutura básica, vejam que em cada polo foi inserido uma indutância em série com os submódulos. Qual é a necessidade de se incluir essa indutância? Pensem no seguinte, nós temos uma fonte de tensão, CC, que é a fonte de tensão que vai fornecer a energia ativa que circula por esse sistema para as saídas aqui nos pontos A, B e C. Nós temos aqui submódulos que são submódulos com característica de fonte de tensão, são capacitores, mas são características de fonte de tensão. Dependendo de como nós acionarmos esses submódulos, ou dependendo da ondulação de tensão que vai existir sobre esses capacitores, pode existir uma diferença de tensão entre a tensão desse barramento CC e a tensão produzida por esses submódulos. Vejam que essas fases estão em paralelo com a fonte de tensão. E vocês não podem colocar fonte de tensão de valores diferentes em paralelo. Então, essas indutâncias são inseridas aqui em série com os submódulos para limitar as correntes, caso surja alguma diferença entre a soma das tensões sintetizadas pelos módulos e a tensão do barramento CC. Então, essa é a função dessa indutância, limitar correntes que surjam devido a essa diferença entre as tensões do barramento e a soma das tensões produzidas pelos submódulos. Então, como aqui eu falei para vocês, eu apresento algumas topologias de submódulos que têm sido utilizadas. As principais são o submódulo meia ponte e o submódulo ponte completa. Como eu falei anteriormente para vocês, naquele congresso que eu fui em 2011 em Birmingham, 3 empresas participaram da sessão industrial naquele momento, tá? A ABB, a Siemens e a Alstom. Dessas 3, a ABB e a Siemens usavam e ainda usam
O submódulo meia ponte, já a Alstom utilizava, a Alstom, não sei se ainda está trabalhando, utilizavam módulos em ponte completa. Então, esses são os submódulos que têm tido uma utilização prática comercial. E daí começam a surgir outras topologias que daí já tem um uso mais acadêmico. Por exemplo, o conversor NPC, a estrutura NPC com diodos de grampeamento, pode ser utilizada como submódulo. Tá? E aí tem outros trabalhos que mostram outros tipos de submódulos que podem ser empregados, mas como eu falei, para um lado mais acadêmico. Eu gosto de falar um pouquinho também, nessa estrutura básica, como eu enxergo a concepção dessa estrutura, a concepção dessa topologia. Eu gosto de enxergar, de conceber essa estrutura a partir de um inversor 2 níveis convencional. E aqui eu mostro essa topologia meia ponte, tá? Essa topologia meia ponte é uma topologia que você já conhece, amplamente conhecida, a gente já conversou sobre ela ao longo das primeiras aulas. Ela apresenta somente duas chaves semicondutoras e sintetiza na saída somente 2 níveis. Então eu vou analisar rapidamente aqui essa topologia de novo, assumindo que o barramento CC, o valor é VCC, tá? Então olhem só, como que opera essa topologia. Essa topologia, se nós fecharmos a chave positiva, eu vou usar aquela nomenclatura, se eu fechar a chave do polo positivo, a tensão de saída é VCC sobre 2 em relação a esse ponto central. Se eu fechar essa chave do polo positivo, a tensão sobre ela é zero. Entretanto, a tensão que aparece sobre o polo negativo é VCC. Por outro lado, essas chaves operam de forma complementar. Se nós fecharmos a chave do polo negativo, nós agora geramos menos VCC sobre 2 na saída. Agora, a tensão sobre essa chave do polo negativo é zero. Por outro lado, a chave do polo positivo tem que suportar a tensão total do barramento. Então, veja que a gente consegue gerar 2 níveis, mais VCC sobre 2, menos VCC sobre 2, e ambas as chaves do polo positivo e do polo negativo têm que suportar a tensão total do barramento. Eu acho que aí não há dúvidas, né? Vocês já conhecem a operação desse conversor. Então, aqui eu só estou representando matematicamente essa operação a partir de algumas equações e das nomenclaturas que normalmente são utilizadas para o conversor multinível modular. Então, assim, ó, eu vou chamar a tensão que aparece sobre essa chave, que nesse caso, coincidentemente, é o polo, essa chave compõe todo o polo positivo, e a chave S1N compõe todo o polo negativo. Então, aqui eu estou representando matematicamente, através de funções de chaveamento, a tensão sobre o polo positivo e a tensão sobre o polo negativo. Ou seja, a tensão sobre o polo positivo, ela vai ser VCC, a tensão total do barramento, quando essa chave estiver aberta, e zero quando a chave estiver fechada. De forma complementar, a tensão sobre o polo negativo é zero quando a chave positiva está aberta, ou seja, quando a chave negativa está fechada, e ela tem que suportar toda a tensão do barramento quando a chave positiva está fechada. E, por fim, também analisando a tensão de saída, VA, a partir da função de chaveamento do comando da chave positiva. Se a chave positiva está aberta, a tensão é menos VCC sobre 2. Se a chave S1P está fechada, a tensão é mais VCC sobre 2. Vejam, então, que nós temos aqui, nós podemos produzir uma tabela, onde nós temos a tensão VAP, VAN e VA, quando a chave S1P está aberta, e aqui na segunda linha, quando ela está fechada. Ou seja, é possível escrever uma equação da tensão de saída a partir da tensão dos polos. Vejam que se nós tiver essa configuração,
um polo positivo, um polo negativo, a tensão e um barramento CC, e esse barramento CC, a tensão de saída nada mais é do que a tensão do polo negativo menos a tensão do polo positivo dividido por 2. Então, essa é uma equação que ela é utilizada bastante em conversores multiníveis modulares, mas que ela já é válida num conversor 2 níveis convencional. Ok? Então, se nós pegarmos aqui essa tabela, por exemplo, ó, primeira linha, VAN0 menos VCC, que é a tensão do polo positivo, dividido por 2, dá menos VCC sobre 2. Agora, inverter, se eu pegar segunda linha, VCC menos 0 dividido por 2, dá o VCC sobre 2. Então, aqui, essa equação, ela relaciona também as tensões dos polos com a tensão de saída. Indo adiante, vamos assumir que vocês querem aplicar esse conversor meia-ponte a uma aplicação em alta tensão. E aí nós temos duas alternativas. Ou a gente utiliza chaves de alta tensão, ou outra alternativa, sem mudar a estrutura topológica, é colocar chaves em série. Né? Eu sei que isso pode ser um problema, garantir que a divisão de tensão entre essas chaves sejam iguais, tanto do ponto de vista estático, em regime permanente, quanto do ponto de vista dinâmico, durante o chaveamento. Isso pode vir a ser um problema. Tá? Então, aqui, mas é uma possibilidade, nós podemos colocar inúmeras chaves em série, tanto para o polo positivo, quanto para o polo negativo. Então, como que funciona agora essa topologia se nós colocarmos as chaves em série? Do ponto de vista da saída, não muda nada. Eu não consigo gerar mais níveis, consigo gerar só 2 níveis. Por quê? Porque nós temos que fechar todas essas chaves do polos positivos simultaneamente, assim como, de forma complementar, nós temos que fechar, acionar todas as chaves do polo negativo também simultaneamente. Então, se vocês analisarem as formas de onda da tensão total do polo negativo e da tensão total do polo positivo, as tensões são as mesmas. Se vocês analisarem a tensão de saída, a tensão é 2 níveis, é a mesma. O que muda? É a tensão sobre as chaves. A tensão sobre as chaves, agora, se nós considerarmos idealmente que as tensões se dividem de forma igualitária sobre as chaves, ela vai ser a tensão total do barramento dividido por N, onde N é o número de chaves em série em cada polo, O grande problema é que, embora eu esteja considerando que a divisão de tensão seja igual, seja equilibrada, não é tão simples assim garantir que as tensões sobre as chaves sejam divididas de forma igualitária, tanto em regime permanente, como eu falei, quanto na comutação, que é o principal problema. Na comutação, no momento que os drives são ligados, quem garante que elas vão ser acionadas ao mesmo tempo? Que elas vão ir para o mesmo nível de tensão? Então, esse é um problema que é uma das justificativas da utilização de conversores multiníveis. Então, pensando nisso, pessoal, uma alternativa para garantir, vejam só, eu estou partindo dessa topologia, que é uma topologia 2 níveis convencional, e coloquei chaves em série agora para diminuir o nível de tensão sobre as chaves. Mas falei, ó, é um problema garantir que a tensão sobre essas chaves se mantenha a mesma. Uma alternativa é grampear, como objetivo de grampear a tensão sobre cada chave fazendo uso de um capacitor. Só que eu não posso simplesmente botar um capacitor aqui em paralelo. Para fazer esse grampeamento, uma alternativa é substituir essa chave por um submódulo do tipo meia-ponte, como estou mostrando aqui. Então, veja, eu tiro uma chave dessas várias chaves em série e substituo essas chaves por um submódulo. O que acontece, pessoal? No momento, vejam, no momento que o que é ligar esse submódulo? Qual é a função idêntica dessa chave? Bom, se eu quero acionar esse submódulo, fazer que é como se feche a chave, eu fecho a chave de baixo. Então vejam que aqui, ó, eu tenho uma chave fechada, se eu fechar a chave de baixo.
Por outro lado, se eu abrir a chave de baixo, como se fosse abrir essa chave que estava em série, ao mesmo tempo eu fecho essa chave superior do submódulo e grampeio com um capacitor. Bom, com esse grampeamento de um capacitor, eu estou garantindo, então, que eu tenho essa tensão limitada por essa tensão do capacitor. Então, essa é uma alternativa para garantir que as tensões dessas chaves aqui, ó, agora estejam grampeadas à tensão desse capacitor. Certo? Claro que se vocês olhar, comparar diretamente, aqui o número de chaves dobrou, eu tenho mais capacitores, mas agora eu tenho garantia que as tensões sobre essas chaves estejam grampeadas. E mais, agora esse conversor, eu posso operar ele como um conversor multinível, que é o que eu vou mostrar depois no princípio de funcionamento. Então, além de garantir que as tensões sobre as chaves, sobre todas as chaves estejam grampeadas, agora eu não tenho mais a limitação de gerar somente 2 níveis. Eu posso gerar múltiplos níveis na saída. Mas, agora, aquelas equações que eu mantive, que eu encontrei anteriormente, elas são mantidas. A tensão de saída dessa fase aqui, ela continua sendo a tensão gerada, sintetizada pelo polo negativo, menos a tensão sintetizada pelo polo positivo, que nada mais são do que a soma das tensões dos respectivos submódulos, dividido por 2. Olhem só, se eu falei que cada chave aqui, ó, tinha que suportar VCC sobre N, assumindo que N maiúsculo é o número de chaves ou submódulos em série, a tensão dos capacitores de cada submódulo, ela vai ter que ser VCC sobre N. Vejam só então, ó. Assumindo que a tensão total do barramento é VCC, a tensão de cada submódulo é VCC sobre N, onde N é o número de submódulos em série em um polo. Numa fase, nós temos 2 N submódulos. E aí uma condição, ó. Vejam que aqui eu tenho vários submódulos, N submódulos. No total, nós temos 2 N submódulos, mas eu não posso, se vocês considerarem essa configuração, vejam que a tensão total do barramento é VCC. Se vocês ligarem todos os submódulos juntos, ou seja, se a tensão de saída de todos, ligarem não, se a tensão de saída de todos os submódulos aqui for igual à própria tensão do barramento VCC sobre N, nós vamos estar colocando fonte de tensão com valores diferentes. Então, aqui uma condição para esse funcionamento ser adequado, a soma da tensão gerada pelo polo positivo mais a tensão do polo negativo, ela tem que ser igual à tensão VCC. Então, ao mesmo tempo, nós só podemos ter inseridos no sistema N capacitores desses submódulos. A minha soma das tensões geradas por esses 2 polos tem que ser igual à tensão do barramento. Nós saímos dessa estrutura, eu tenho essas equações e eu tenho essa condição que precisa ser respeitada. Mas lembre que eu falei anteriormente, por mais que eu ache que a tensão sobre os capacitores, ou que eu regule a tensão dos capacitores nessa equação VCC sobre N, devido ao processamento de potência, devido à corrente que circula por esse conversor, vão existir ondulações de tensão sobre esses capacitores. Vejam, o valor médio pode estar perfeitamente regulado, mas podem existir ondulações. Por mais que vocês façam o funcionamento ideal desse conversor, o perfeito desse conversor, nada garante que a soma das tensões desses 2 polos seja exatamente VCC. E aí vocês estão colocando 2 fontes de tensão em paralelo com valores diferentes. Para minimizar as correntes que vão circular por esse conversor, no caso de diferença entre essas fontes de tensão do barramento e dos braços, é usual incluir indutores, como eu já disse anteriormente, em série com esses polos para minimização das correntes de circulação que vão existir nesse conversor devido ao barramento CC e a esses braços terem características de fontes de tensão. Tá ok? Então, isso justifica um pouco. De novo, eu estou tentando incluir aqui a justificativa
de por que incluir esses indutores. Então, vejo que a gente saiu do conversor 2 níveis convencional, passei para um conversor 2 níveis para alta tensão, colocando chaves em série, depois substituí as chaves em série por submódulos meia ponte para garantir grampeamento de tensão, e aí veio como bônus a possibilidade de operação multinível, e por fim mostro aqui, justifico o porquê da inclusão dessas indutâncias em série. Então essa é a forma como eu enxergo a concepção dessa topologia, desse conversor multinível modular. De novo, destaco, não quer dizer que essa foi a forma de concepção dos autores que propuseram a topologia, mas é como eu enxergo a concepção. Não quer dizer que o funcionamento, o princípio de funcionamento eu vou enxergar dessa forma somente, mas é como eu enxergo a concepção dessa topologia, certo? Existem outras formas de tentar entender a concepção dessa topologia. Então, teve um trabalho que eu já citei anteriormente, não me lembro em qual aula foi, que foi o trabalho do professor Peng, do Tennessee, que eu falei que ele apresentou um conversor generalizado, tem essa estrutura piramidal, e eu disse para vocês que a partir dessa topologia podem ser concebidos inúmeras topologias de conversores multiníveis. Inúmeras mesmo, várias. Eu já mostrei que pode ser concebido o NPC, a partir daí o ANPC, Flying Capacitor. E aqui eu mostro, por exemplo, os autores, o Peng, dada a grande importância que começou a ser dada para o conversor multinível modular, ele gerou um trabalho simplesmente para mostrar, o conversor multinível modular também pode ser concebido da topologia generalizada que eu mostrei. Ele não viu isso antes, ele mostrou isso depois, que ela já tinha sido proposta, mas é possível. Então aqui eu mostro, por exemplo, se vocês pegarem essa topologia generalizada e analisarem, tirar todas essas chaves e capacitores de cima e de baixo e deixar só do meio, é possível conceber o conversor em cascata convencional, o full bridge convencional. Se vocês tirarem agora essas chaves que estão em cinza, esses capacitores que estão em cinza aqui do meio, vejo que é possível gerar um conversor multinível com células meia ponte em série. Eu tenho aqui o polo positivo, aqui existe um polo negativo, com conversores meia ponte em série, e nessa concepção aqui existe uma última célula central que ela é, digamos, ela pertence tanto ao polo positivo quanto ao polo negativo. Não é exatamente o conversor multinível modular que eu apresentei no slide anterior, mas é muito próximo e funciona como o MMC. Então, o polo positivo, o polo negativo e uma célula central que pertence a ambos os polos. Então, só para ilustrar uma outra forma de conceber essa topologia do conversor multinível modular. Bom, pessoal, agora que eu já falei, então, sobre as características básicas, a estrutura básica, a forma que eu enxergo a concepção, eu vou começar a falar um pouquinho sobre princípios de funcionamento. E para falar sobre princípio de funcionamento, aqui nesse slide, eu apresento faço algumas definições que vão ser usadas a partir de então. Então, pela questão de simplicidade estrutural, como eu já disse para vocês, eu vou considerar aqui no restante da aula que o submódulo utilizado é o submódulo meia ponte, tá? Que é o que é mostrado aqui. Então, duas chaves bidirecionais incorrente operam de forma complementar, e tem aqui um capacitor, ok? Esse submódulo, nós vamos assumir que ele vai ter dois modos de operação, tá? Os modos de operação é um modo que eu chamo de inserido, quando a gente insere o capacitor no caminho de potência, de tal forma que a tensão de saída do submódulo ela vai ser igual à própria tensão do capacitor. E aí isso vai acontecer em duas situações. Sempre que a chave superior for fechada, esse capacitor está inserido no sistema, no caminho de potência, de tal forma, então, que a tensão de saída do submódulo
é a própria tensão do capacitor, ou quando a corrente estiver entrando no submódulo, eu nem preciso ter chave acionada. Se as duas chaves estiverem abertas e a corrente estiver entrando no submódulo, esse diodo antiparalelo já entra em condução. Lembra que eu falei antes que no caso do curto-circuito eu não tenho nem proteção contra curto-circuito do barramento CC? Mesmo se vocês abrirem as chaves, esse submódulo ele não fica protegido, porque esse diodo aqui, ó, eu não garanto que esse diodo não vai entrar em condução. E é o que acontece. As duas chaves abertas, se caso estejam as duas chaves abertas e a corrente esteja entrando no submódulo, eu também tenho a inserção desse capacitor no caminho de potência. E também vou ter a tensão de saída igual a tensão do capacitor. Vejo, então, que esse modo de operação inserido, e eu vou considerar que inserido é sempre com essa chave estar fechada, ele permite tanto a carga quanto a descarga do capacitor. Só que a carga ou a descarga do capacitor, ela vai depender do sentido da corrente. Se a corrente está saindo do submódulo, eu vou descarregar o capacitor. Se a corrente estiver entrando no submódulo, eu vou carregar o capacitor. Ou seja, eu não tenho um controle pleno da carga e da descarga desse capacitor. Vai depender também do sentido da corrente. Então, esse é o chamado modo inserido, que eu vou dizer que é o modo quando eu estou fechando a chave superior, estou chamando de modo 1. E tem um modo onde o capacitor está contornado, ou o capacitor está fora do caminho principal de potência. Modo contornado ou modo bloqueado. É quando a gente fecha a chave 2, ou quando a gente deixa as duas chaves abertas e agora a corrente ela está saindo do módulo. Então, daí, de forma automática, o diodo de baixo entra em condução. Mas, para evitar essa indefinição de acordo com o sentido da corrente do submódulo, eu vou sempre considerar que as chaves operam de forma complementar, ou a chave 1 estacionada, ou a chave 2 estacionada. Se a chave 2 estacionada, esse diodo está reversamente polarizado, o diodo superior está reversamente polarizado, essa chave entra em condução e o capacitor está contornado, está fora do caminho de potência e a tensão de saída do submódulo é zero. Então, esses são os dois modos de operação do submódulo, ok? E nesse caso, o capacitor desse submódulo se mantém com a tensão constante, ou seja, não há variação de tensão, não há carga ou descarga desse capacitor quando a chave inferior do seu submódulo está acionada. Vamos começar a analisar agora o funcionamento desse conversor, considerando agora que nós temos, nesse primeiro exemplo, dois submódulos em série por polo. Ou seja, no geral, nós temos 4 submódulos, tá? 2 no polo positivo, 2 no polo negativo. Nesse exemplo também, vamos considerar, só para dar números nesse exemplo, que a tensão total do barramento é 100 volts, tá? E lembrem que eu falei antes que a soma das tensões... Não, antes disso, lembre que eu falei antes que a tensão dos capacitores de cada submódulo tem que respeitar uma equação, que é VCC sobre o número de módulos por polo. Como nós temos 2 polos, então a tensão de cada capacitor tem que ser 50 volts. Isso pode gerar alguma confusão algumas vezes, porque eu tenho, então, 50 volts em cada submódulo. Se vocês pegarem a soma de todas as tensões de todos os submódulos dá 200, é o dobro. Sim, é isso. Eu tenho que garantir que em cada polo a soma das tensões seja igual à tensão total do barramento. É a mesma forma um conversor meia-ponte convencional. A tensão sobre cada chave tem que suportar a tensão total do barramento. Então, de novo, se aqui eu tenho 100 volts e tenho 2 submódulos por polo, cada capacitor de cada submódulo ele tem que estar carregado com 50 volts. E, além disso, uma outra regra que eu falei anteriormente, que o número de módulos inseridos sempre tem que ser igual
ao número de módulos por polo. Se eu tenho 100 volts de barramento e cada capacitor está com 50 volts, para garantir que a soma das tensões sintetizadas nos dois polos seja igual a 100 volts, no máximo eu posso ter, nesse exemplo, 2 capacitores, 2 submódulos inseridos no sistema. Tá ok? Aqui eu tenho uma legenda para vocês entender. Nesse exemplo aqui, eu apresento os possíveis estados de condução que podem ser utilizados nesse conversor 3 níveis com 2 submódulos em série por polo. Então, eu estou representando os submódulos meia ponte, são submódulos meia ponte por caixinhas. A caixinha em azul quer dizer que o submódulo está inserido, ou seja, que o capacitor está inserido no sistema e que a tensão de saída do submódulo é a própria tensão do capacitor. E a caixa branca quer dizer que o capacitor não está inserido, está bloqueado, ou seja, a tensão de saída do submódulo é zero, como se a chave inferior do submódulo estivesse acionada. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que com essas regras que eu apresentei, é possível gerar, nesse caso, 3 níveis. Ou seja, a regra, se vocês utilizarem essas regras, essas restrições, e generalizar o conceito, o número de níveis que pode ser sintetizado é sempre dado por n mais 1, onde n é o número de submódulos por polo, não o total por fase, por polo. Então, vamos lá. Existem, com essas convenções, 4 estados que são redundantes, portanto, para gerar o nível 0. Olhem só, eu tenho 100 volts no barramento total, mas se eu considerar um ponto central aqui, um ponto de referência zero, eu tenho 50 volts aqui em relação a esse ponto central. Se eu pegar 50 volts e eu inserir esse submódulo superior, eu estou botando 50 volts do capacitor nesse caminho de potência. Só que, se eu pegar esse sentido para análise do Lederkirchhoff das tensões, eu tenho 50 volts inserido pelo barramento CC, menos 50 por esse submódulo, zero. Aqui eu tenho, então, na tensão VA, 0 volts. Se eu pegar agora pelo caminho de baixo, vejo que eu inseri um módulo de cima e um módulo do polo negativo. Se eu pegar agora por baixo, menos 50, mais 0, mais 50. Não interessa o caminho que vocês sigam, eu tenho na tensão do polo A, da fase A, 0 volts. Nesse exemplo, sempre que vocês, não se esqueçam, segundo essa restrição, você sempre tem que inserir no sistema sempre N submódulos, nesse caso, 2 submódulos. Se eu botar um submódulo de cima e um submódulo de baixo, sempre eu estou gerando 0 volts na tensão de saída. Então, vejo que aqui eu tenho 4 possibilidades para gerar 0 volts na tensão de saída. Agora, se vocês colocarem, por exemplo, conectarem no sistema os capacitores do polo negativo, o que acontece? É o similar num conversor meia ponte convencional, é o similar a fechar a chave de cima e abrir as chaves de baixo. Só que como eu estou abrindo N chaves embaixo, eu estou inserindo no sistema aqui, ó, 2 vezes 50 volts. Vamos lá, vamos ver se vai gerar a tensão VCC sobre 2. Eu tenho um aumento de potencial de 50, menos 0, gerei 50 volts. Vamos ver por baixo. Queda de 50, mais 50, mais 50. Então, aqui por baixo eu também consigo verificar que eu tenho 50 volts gerado na tensão de fase. De forma similar, se nós agora inserirmos os módulos de cima e bloquearmos os módulos de baixo, nós vamos ter aqui menos 50 volts. Então, vejam, seguindo essas restrições, onde sempre eu tenho N módulos inseridos no sistema, nesse caso particular, nesse exemplo, 2 submódulos, nós conseguimos gerar somente 3 níveis. 0, e eu tenho 4 estados redundantes, mais VCC sobre 2 e menos VCC sobre 2. Vejam
que aqui eu não tenho... Eu mostrei para vocês 6 possibilidades. São 6 possibilidades. Mas cada submódulo, eu tenho 2 estados possíveis. Ou eu posso inserir, ou eu posso bloquear. Nesse exemplo, se eu tenho 4 submódulos e cada submódulo tem 2 possibilidades, eu tenho aqui, então, no total, 16, eu teria 16 estados possíveis. Mas eu estou mostrando somente 6. Quais são os outros estados possíveis? Os outros estados possíveis é quando eu não insiro nenhum módulo, quando eu insiro um módulo, 3 módulos ou 4 submódulos. Que são tem 10 possibilidades, existem 10 possibilidades que são essas 10 distribuídas entre essas opções. E aqui eu mostro um exemplo. Vamos assumir que eu só estou inserindo um submódulo, que é esse submódulo 1. O que acontece? Veja que eu tenho 100 volts do barramento e só estou inserindo 50 volts devido a esse submódulo superior. Aonde que aparecem os outros 50 volts? Aparecem sobre os indutores, pessoal, que eu falei para vocês anteriormente. Se não tivesse esses indutores para absorver essa diferença de potencial, eu estaria colocando 100 volts em paralelo com aqueles 50 volts do capacitor, daquele submódulo 1. Então, é por isso, essa é uma das utilizações desse indutor, é minimizar essas diferenças. Só que, nesse caso, para evitar que a diferença de tensão nos indutores seja muito grande, a primeira restrição que eu estou utilizando, eu estou garantindo que eu sempre coloco N submódulos, eu sempre insiro N submódulos no caminho principal de potência. Então, se vocês adotarem essa hipótese, nesse primeiro exemplo, dos 16 estados possíveis, nós estamos usando só 6 e gerando 3 níveis de tensão. Os outros 10 são uma dessas possibilidades, ou é não inserir nenhum, ou é inserir todos, ou 1 ou 3. Então, é por isso que, muitas vezes, os autores eles impõem essa restrição sobre a operação, a inserção dos submódulos, para garantir que eu não tenha uma tensão muito grande naqueles indutores, e dessa forma não tenha uma corrente que circule muito grande nesses indutores, devido a essas fontes de tensão em paralelo. Pessoal, embora a restrição ideal de operação desse conversor seja sempre inserir N submódulos nessa fase para minimizar essa tensão que aparece sobre o indutor, existem alguns trabalhos que mostram que, se por acaso vocês utilizar alguns daqueles estados proibidos, mais especificamente esse aqui, ó, N-1 e N+1, por exemplo, no nosso caso, com 2 submódulos por polo, se nós inserir um submódulo na fase ou 3, os autores mostraram que, utilizando alguns desses estados inicialmente proibidos, consegue-se aumentar o número de níveis. E aqui, então, eu mostro um exemplo. Esse aqui já não é um conversor de 3 níveis, e sim um conversor com mais níveis. Inicialmente, esse conversor tem 6 níveis. É possível, não é preciso somente ter número de níveis ímpares, posso ter par. Inicialmente, tendo somente N módulos inseridos por fase, vejam que a tensão que aparece naqueles indutores é uma tensão relativamente baixa. Só tem uma baixa frequência em cima desses indutores porque existe uma ondulação de tensão nos capacitores. E nesse exemplo particular se gera 6 níveis. O que os autores mostraram nesse trabalho? Bom, eu sei que, idealmente, eu tenho que inserir N módulos em série. Mas será que eu inseri N-1, um a menos, ou será que, se eu inserir um a mais, vai me causar tanto problema assim? E será que eu não tenho algum benefício com isso? Sim, tem um benefício importante. Se eu voltar nos slides aqui, eu falei que,
Caso vocês inserissem somente N módulos em série, eu conseguiria gerar N mais 1 níveis. No nosso exemplo particular aqui, inserindo dois submódulos, com dois submódulos em série, eu teria 3 níveis, como eu mostrei. Mas, se nós nos permitirmos a inserir também N-1 e N mais 1, ou seja, só menos 1 ou só mais 1 também, ao invés de gerar N mais 1 níveis, é possível, usando uma estratégia de modulação adequada, 2N mais 1 níveis. Então, no nosso exemplo anterior, seria possível gerar, ao invés de 3 níveis, 5 níveis. E nesse caso particular aqui, ó, vejo que ao invés de gerar 6, agora é possível gerar 13 níveis. Claro que isso tem um custo. Vejam que aparece agora uma tensão sobre aquele indutor. Só que essa tensão, ela é somente a tensão de um submódulo. Não é uma tensão extremamente grande. Pensa, se vocês tiverem centenas de submódulos, dezenas de submódulos, não é a tensão total do barramento. É apenas a tensão sobre um capacitor. Vai aumentar a ondulação em alta frequência, mas vejam que nesse caso aqui, isso nem causou um aumento na corrente de saída, certo? É uma corrente circulante que vai ter em alta frequência, certo? Então, tem um benefício do ponto de vista de síntese de uma forma de onda multinível e vai aumentar um pouquinho a corrente circulante em alta frequência, porque agora aparece uma tensão no indutor em alta frequência. Eu vou mostrar aqui o exemplo agora, algumas formas de onda para aquele exemplo que eu estava mostrando até então, com 2 submódulos em série por cada polo, tá? Olhem só, se nós sempre garantirmos que eu tenho 2 submódulos inseridos ao mesmo tempo, só 2 ao mesmo tempo, eu não vou ter nenhuma tensão sobre esses indutores, nenhuma tensão sobre os indutores, e eu consigo gerar 3 níveis. Entretanto, se eu mudar um pouquinho a estratégia de modulação, mudar a estratégia, usar uma estratégia diferente agora, que não é o foco do estudo da aula de hoje. Hoje nós estamos analisando topologia, não modulação. Mas se eu mudar a estratégia de modulação um pouco, vejo que as formas de onda dos submódulos são diferentes. E agora, com essa mudança da estratégia de modulação, eu me permiti, em alguns momentos, ter 1 ou 3 submódulos inseridos nessa fase, o que vai acontecer de negativo? Vai aparecer uma tensão sobre esses indutores, certo? Uma tensão sobre os indutores. Entretanto, na saída, agora vejo que eu posso gerar 5 níveis. Tá? Então, eu tenho um malefício, eu tenho a desvantagem de aparecer, vai aumentar a corrente circulante nesse sistema, mas eu consigo gerar mais níveis na saída. Tá ok? E aqui eu quero fazer uma comparação com vocês agora entre um conversor cascata simétrico convencional e uma fase de um conversor multinível modular. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu mostrei? Eu mostrei que é possível aqui, ó, nessa topologia, gerar 5 níveis. Tá? Então, vamos analisar primeiro essa topologia. Tá? Vejam o seguinte. Vamos assumir, então, o nosso exemplo, a tensão do barramento total é 100 volts. E eu disse que cada capacitor desses submódulos, ele é carregado com 50, certo? Então, se nós analisarmos aqui, ó, como que funciona isso, né? O que vai acontecer? Como que ele gera os níveis intermediários? Faltou eu falar isso aí. Como que ele... Eu falei, ó, se nós voltarmos aqui, ó, ele gera o zero, ele gera mais 50 e ele gera o menos 50 volts. Como que ele gera os níveis intermediários? Eu posso analisar nesse exemplo particular aqui, ó, inserindo somente esse submódulo superior. O que eu tenho? Eu tenho 50 de aumento de potencial aqui e tenho uma queda de 50. Aqui em cima, ó, na ponta desse indutor superior, eu tenho 0 volts. Se eu analisar o caminho de baixo, eu tenho aqui uma queda de 50 e eu vou ter aqui embaixo menos 50 volts.
Então, vejo que eu tenho 50 volts imposto sobre esses dois indutores. Assumindo que esses indutores aqui são simétricos, se eu tenho 0 aqui em cima, 50 aqui embaixo, eu vou ter 25 aqui no meio, menos 25. Então, aqui, ó, na fase, eu vou ter menos 25 volts. Então, quando eu insiro um ou três submódulos, eu consigo gerar menos 25 ou mais 25 nesse exemplo. Então, nessa topologia que eu estou mostrando aqui para vocês, tensão do barramento total 100 volts. E consigo gerar, é possível gerar 5 níveis. Menos 50, mais 50, desculpa, menos 50, menos 25, 0, mais 25 e mais 50. Então, eu vou anotar aqui, ó, vou passar para as anotações e escrever isso. Então, vou chamar aqui, ó, o MMC é esse que nós estamos analisando. Ele tem N igual a 2. O que isso quer dizer? São N submódulos por polo. São 2N submódulos total, como consequência, número de chaves, NSW, o número de switches, total é 8. 8 chaves. Sendo que a tensão das chaves, como cada capacitor das chaves é 50 volts, a tensão sobre as chaves vale 50 volts. Quais são os níveis gerados? É possível gerar, nesse exemplo, menos 50, menos 25, 0, 25 e 50. Ok. Agora vamos fazer uma comparação com o conversor cascata. E vamos pensar, eu quero conceber um conversor que gere esses mesmos 5 níveis. Tá? Então, eu vou desenhar esse conversor aqui rapidamente. Tá? Se eu quero gerar 5 níveis, nós temos que ter 2 módulos em cascata. Aqui está a cascata dos dois. Opa, não é aqui, é aqui. Então, aqui tem o conversor em cascata. Como eu falei, se nós queremos gerar 5 níveis, tem que ter 2 conversores de cascata. Vamos assumir que aqui, que é então um conversor simétrico, as tensões são iguais, nesse caso aqui. Vou chamar de V. Para não confundir com a tensão do barramento do conversor multinível modular. Pergunta: se eu quero gerar 5 níveis com esses valores, qual deve ser a tensão do barramento de cada full bridge, de cada conversor em cascata? 25 volts, certo? Então, se nós colocarmos em cada barramento do conversor multinível cascata 25 volts, a gente gera os mesmos níveis daquele conversor multinível modular que eu analisei anteriormente. Certo? Então, nós temos, essa topologia tem quantas chaves? 8. Só que qual é a tensão que as chaves suportam? Aqui eu preciso suportar 25 volts nesse exemplo. Ou seja, vamos lá, vamos fazer uma comparação. Se eu comparar o conversor multinível modular com o cascata, gerando os mesmos níveis de tensão na saída, já considerando que eu permito aparecer uma pequena tensão sobre aqueles indutores que limitam a corrente circulante nos braços, nas fases do conversor multinível modular, ou seja, considerando que o número de níveis sintetizado pelo conversor multinível modular é 2n mais 1, eu consigo fazer, esses dois conversores têm
o mesmo número de chaves para o mesmo número de níveis. Isso não é um problema. Os dois conversores têm o mesmo número de chaves. Entretanto, para o conversor multinível modular, as chaves têm que suportar o dobro da tensão em comparação com um conversor multinível em cascata. Então, essa é uma desvantagem desse conversor MMC. Por isso, por outro lado, a grande vantagem do conversor multinível modular é que eu não preciso me preocupar em aplicações com transferência de potência ativa em como implementar essas fontes. Aqui tem que ser fontes isoladas, né? Enquanto no MMC não precisa ser fonte de tensão isolada. Então, essa é uma vantagem, daí, por outro lado, importante do MMC. Devido a essas desvantagens e vantagens, o MMC normalmente não é empregado com poucos submódulos em série. Ele é normalmente empregado em aplicações que demandam um grande número de módulos em série, ou seja, em tensões mais elevadas. Para aplicações com tensões mais baixas, ainda em média tensão, mas tensão mais baixa, certo? E com poucos números de módulos, daí o cascata começa a encontrar um nicho. Então, existe um nicho para o conversor em cascata, segundo eu entendo, e existe um nicho muito grande para o conversor multinível modular, principalmente com muitos módulos em série, ou seja, com extra alta tensão. Onde daí a complexidade para implementar essas fontes começa a ser significativa também. Então, esse gráfico, o que eu mostro aqui, pessoal? Se mesmo nós, considerando aquela estratégia de modulação que gera no conversor multinível modular 2N mais 1, o NMC e o cascata, eles usam o mesmo número de interruptores, independente do número de níveis, o MMC e o cascata empregam o mesmo número de interruptores. É possível fazer isso. Entretanto, os interruptores do MMC têm o dobro da tensão em comparação com o conversor em cascata. Então, foi essa a conclusão que eu mostrei para vocês. Mas eu quero usar aquela outra estratégia de modulação onde não tem atenção sobre aquele indutor de limitação de corrente circulante, né? Então, daí eu vou ter ainda o dobro do número de chaves. Eu vou ter mais chaves ainda em relação ao conversor em cascata assimétrico. Só que, olha só, se nós usarmos essa estratégia de modulação, então essa é uma escolha. Se nós usarmos essa estratégia de modulação N mais 1, eu tenho o dobro do número de chaves, mas as tensões são as mesmas. Pensem lá naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, aqui, ó. Eu estou gerando 0 mais 50 e menos 50, usando 8 chaves, e as 8 chaves devem ser de 50 volts. Bom, se eu quero gerar 3 níveis, eu só preciso ter um módulo full bridge, eu não preciso ter cascatas de full bridge. E para gerar 50 volts na saída com o full bridge, eu preciso ter um barramento de 50 volts. Então, eu precisaria de 4 chaves de 50 volts, enquanto aqui eu preciso de 8 chaves de 50 volts. Então, a escolha que vocês têm que fazer é o seguinte, dependendo da modulação que vocês usarem, ou eu uso no MMC o dobro do número de chaves com a mesma tensão, ou se usa o mesmo número de chaves com o dobro de tensão. Então, é uma escolha que tem que se fazer, ok? Mas, mesmo assim, para altas potências, altas tensões, é uma topologia que tem sido bastante atrativa. Esse conversor, ele apresenta outros aspectos bastante importantes e que trazem uma complexidade significativa do ponto de vista de controle. Ao contrário dos outros conversores multiníveis que eu apresentei até então, onde, claro que existe uma certa complexidade de controle, existe uma complexidade principalmente do acionamento dos semicondutores, modulação, mas essa topologia do conversor multinível modular, ela tem uma complexidade ainda maior, e basicamente por dois aspectos. A necessidade de controle das tensões dos capacitores, existe uma complexidade significativa. Esse balanço das tensões dos capacitores, ele pode ser feito por uma ou por ambas alternativas, que seriam ou via estratégia de modulação e ou um sistema de controle.
Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre isso. E outro ponto importante é a questão dessas correntes circulantes que circulam pelas fases, pelos polos do conversor. E quando eu tenho corrente circulante, o que seriam correntes circulantes? São correntes que estão circulando entre as fases do sistema e que não seriam necessárias idealmente. E isso acaba aumentando a corrente eficaz nos semicondutores e acaba diminuindo o rendimento do conversor como um todo. Então, é importante, via modulação e controle, reduzir e minimizar essas correntes circulantes. Então, esse é um aspecto importante, como eu falei ao longo dessa aula, que muitos pesquisadores têm abordado. Então, vejam, pessoal, existem inúmeras técnicas, assim, ó, vocês encontram, acho que não vou exagerar, centenas de trabalhos que abordam esse problema do balanço de tensão dos capacitores no conversor multinível modular, tá? E aqui eu mostro tento demonstrar da forma mais simples possível como isso pode ser feito, tá? Então, eu estou assumindo aqui um caso particular onde nós temos dois submódulos, que eu estou chamando de um módulo 1 e um módulo 2, N1 e N2 seriam os submódulos do polo negativo, e eu estou usando uma estratégia chamada estratégia phase shift, ou seja, onde as portadoras da modulação por largura de pulso estão defasadas entre si. E se especificamente são dois submódulos, essas portadoras que eu estou mostrando aqui, ó, em preto e em azul, elas estão defasadas entre si de 180 graus, ou seja, estão em oposição de fase. Para que servem essas portadoras? Essas portadoras, elas são comparadas com um sinal de referência, com um sinal modulante, e dependendo se o sinal modulante está abaixo ou acima dessas portadoras, eu digo qual deve ser o nível da tensão de saída. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas situações diferentes. Sempre que o sinal de referência, que é esse sinal tracejado aqui, estiver abaixo das duas portadores, eu digo o seguinte, ó, eu não posso inserir nenhum módulo. Essa é a estratégia de modulação que eu estou apresentando de forma simplificada para vocês. Não posso inserir nenhum módulo se estiver abaixo das duas triangulares, que é nesses casos aqui, ó, nesses dois casos. Agora, se estiver no meio, se ela for maior que uma portadora e menor que outra, não interessa quais delas, eu posso inserir um submódulo, que é essas situações aqui. Nesses gráficos de baixo, é uma situação onde o meu sinal de referência já é maior, tem amplitude maior. E o que acontece nesse outro exemplo, se o sinal de referência for maior do que as duas triangulares, eu posso inserir os dois submódulos, devo inserir os dois submódulos. Se ele estiver no meio, maior que um e menor que o outro, eu só posso inserir um submódulo. E vamos lá, então vamos analisar o seguinte. Quando eu não posso inserir nenhum submódulo, eu não tenho flexibilidade, eu não tenho redundância. Eu simplesmente tenho que obedecer e não vou inserir nenhum submódulo. Da mesma forma, se a minha estratégia de modulação mandar inserir os dois submódulos, que são os dois únicos que eu não tenho o que fazer. Temos que inserir os dois submódulos. Por outro lado, se a estratégia de modulação disser o seguinte, insira um submódulo no sistema, eu tenho uma redundância. Eu posso inserir o submódulo 1 ou posso inserir o submódulo 2. No que vai me basear essa escolha? Do ponto de vista da tensão de saída, idealmente não afeta nada, ou praticamente nada. Mas eu posso tomar essa decisão para manter equilibradas as tensões dos capacitores. Por exemplo, vamos assumir, então, que eu tenho que inserir um submódulo e eu tenho que tomar essa decisão, né? Vamos considerar também a corrente, a referência de corrente entrando aqui, ó, nos submódulos. Corrente positiva é de cima para baixo, ok? Vamos assumir, então, uma situação aqui que a corrente é maior do que zero. Que a corrente é maior que zero.
Se a corrente está entrando no polo, se a corrente entrar no submódulo, quer dizer que ela vai carregar o capacitor. Concorda comigo? Corrente entrando no módulo meia ponte, ela vai carregar o capacitor se o módulo for inserido. Então, vamos assumir aqui, ó, que eu tenha um submódulo meia ponte. E eu disse que eu estou assumindo que a corrente positiva é essa corrente aqui, ó, que eu chamei de INA, tá? Então, vejam só. O que significa inserir o submódulo? Inserir o submódulo significa fechar essa chave de cima de tal forma que vai aparecer na saída desse submódulo a tensão VC1. Isso significa inserir o submódulo. Caso essa corrente for positiva e eu feche essa chave de cima para inserir essa tensão desse capacitor no caminho de potência, essa corrente vai entrar no capacitor. E se eu tenho uma corrente entrando no capacitor, o capacitor carrega. O que vai definir se eu vou inserir o submódulo 1 ou o submódulo 2 vai ser a tensão dos capacitores. Por exemplo, se a tensão do capacitor 1, que é essa tensão superior, for maior que a tensão do capacitor 2, eu não quero carregar o capacitor 1. Eu quero carregar aquele capacitor que tiver com tensão mais baixa. Então, eu vou inserir o módulo 2. Ah, mas se a tensão do módulo 1 é mais baixa, então eu vou inserir a tensão, vou inserir o submódulo 1. Então, vejam, depende do sentido da corrente, mas se o sentido da corrente for positivo, eu sempre vou inserir o submódulo que está com a tensão mais baixa. Se a corrente for negativa, é inverso. Eu sempre vou inserir o capacitor ou o submódulo que está com a tensão mais alta. Então, essa é uma possibilidade de como carregar a tensão dos capacitores. É um bang-bang, é uma esterese. Eu uso a estratégia de modulação para me dizer, eu uso a estratégia de modulação para me dizer quantos submódulos têm que ser inseridos, e a partir de um algoritmo de ordenação da tensão dos submódulos, eu escolho aqueles capacitores, aqueles submódulos que estão com a tensão mais baixa ou mais alta, para levar as tensões desses capacitores para o equilíbrio. Então, essa é uma possível estratégia, tem inúmeras outras estratégias para realizar o balanço de tensão dos capacitores. Bom, vejam só, como eu falei, eu apresentei só uma possibilidade para vocês entenderem um dos conceitos que pode ser usado para balanço de tensão dos capacitores. Existem inúmeras outras. Eu vou falar agora de outro assunto que também pode ser muito mais abordado com mais detalhes. Eu vou tentar explicar alguns conceitos básicos que está relacionado com a corrente circulante e a corrente dos polos, tá? Esse é um assunto que eu considero do conversor multinível modular o mais complexo, que carece mais atenção e que, consequentemente, carece de mais leituras, tá? Essas correntes que circulam por esses polos, ou seja, pelo polo positivo e pelo polo negativo do conversor, ela pode ser decomposta em parcelas diferentes, tá? Ela pode ser decomposta em uma parcela CC. Da onde seria essa parcela CC? Eu vou voltar na apresentação. Deixa eu ver se eu vou voltar. Vou avançar aqui, só para mostrar para vocês. Depois eu retorno para o slide anterior. Avançando no próximo slide, vejo, esse slide mostra um conversor que tem uma estrutura meia ponte, monofásica, e nesse caso particular, apenas para mostrar o princípio de operação, tem um submódulo em série. É o caso extremo com o menor número de submódulos em série, tá? O que acontece? Vejam que eu tenho, esse aqui é um inversor, ele é um inversor, né? Então eu quero transmitir energia de uma fonte CC para uma carga que vai receber energia na forma alternada. Então, para que esse conversor
forneça energia ativa, obrigatoriamente tem que ter um nível CC de corrente circulando por esse conversor, por essa fonte CC, certo? Então vejam, se eu preciso ter aqui, ó, um nível CC de corrente circulando por essa fonte CC, vai ter nesse polo um nível CC de corrente, certo? Então esse nível CC de corrente aqui, que existe e é responsável por drenar a energia ativa dessa fonte, vai circular por esse polo. Então, a primeira componente de corrente que tem aqui, ó, é uma componente CC. Então, em cada polo, vai existir uma componente CC de corrente. E essa CC representa a potência ativa, que é drenada do barramento CC, e quem recebe essa energia é o submódulo. Então, vejam, o submódulo recebe essa energia CC. Mas, além disso, eu falei da energia que foi drenada da fonte, que está sendo fornecida pela fonte. Mas a carga, ela está consumindo uma energia na forma alternada. Eu vou ter uma corrente aqui, ó, CA. Essa corrente CA que está sendo consumida pela carga, está sendo fornecida a carga, ela vem parte do polo negativo, parte do polo positivo. Como está sendo mostrado aqui, ó, nessa situação, as correntes, vai existir uma corrente, é possível mostrar que vai existir uma corrente CA no polo positivo, vai existir uma corrente CA no polo negativo, e elas estão em oposição de fases. Então vejam que aqui, ó, no polo positivo e no polo negativo existem parcelas CA, e elas têm ainda sinais trocados. Ou seja, é como se metade da corrente viesse de cima, metade da corrente viesse de baixo. Essa corrente também tem representação, também significa potência ativa, só que agora eu estou tirando energia dos submódulos e mandando para a carga. Então essa é uma forma que eu também gosto de enxergar como ocorre o processamento de potência nesse conversor multinível modular. Nos primeiros trabalhos que eu realizei sobre esse conversor, eu ficava intrigado como que eu consigo manter esses capacitores carregados, sendo que eu estou transferindo potência ativa. E eu só consegui compreender de forma física isso de forma mais clara quando eu pensei dessa forma. A minha fonte CC fornece energia, fornece corrente contínua, e essa componente contínua, ela carrega os capacitores dos submódulos, mas da mesma forma, a carga consome energia ativa na forma de corrente alternada. E é essa corrente alternada que drena a energia dos capacitores. Então, fisicamente, a forma como eu enxergo esse conversor, eu tenho uma parcela CC que mantém os submódulos carregados, e eu tenho uma parcela CA de corrente que retira a energia desses capacitores. Então, obviamente, tem que ter um balanço dessa energia CC e dessa energia CA. Isso é garantido via controle, via modulação. Então, dessas componentes que compõem essas parcelas, que têm uma maior explicação nessas referências 9 e 10, que eu sugiro que vocês leiam, essas componentes são as componentes ideais. Essas aqui são as componentes desejáveis. Mas existem algumas componentes que são indesejáveis, que são as componentes circulantes, são as componentes que geram potência reativa, certo? Então vamos lá, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Olhem só, pessoal, no momento que nós temos capacitores ideais, ou capacitores infinitos, vamos falar capacitores infinitos, eu tenho aqui, ó, a tensão dos capacitores, ela se mantém constante. Se tudo correr bem, independente se está circulando corrente pelos capacitores, se os capacitores são infinitos, eu não tenho ondulação de tensão dos capacitores. O que acontece? Eu tenho corrente CA, como está mostrado aqui, na frequência fundamental, e além disso eu tenho uma componente CC, que eu estou chamando como uma corrente interna. Essa componente CC é que circula pela fonte e fornece energia para a carga. Fornece energia para os submódulos, perdão, fornece energia para os submódulos.
O que acontece? Na prática, infelizmente ou felizmente, isso não vem ao caso, na verdade é uma característica da operação do conversor, quando começam a circular essas correntes pelo conversor, esses capacitores não são infinitos, não tem uma capacitância infinita. Ao circular correntes por esses capacitores, começam, por esses capacitores, existir ondulações de tensão. Mesmo que vocês utilizem agora uma estratégia de modulação que idealmente não surja ou não surgisse tensões nesses indutores, devido a essas ondulações que surgem nos capacitores, vão surgir ondulações de tensão nos indutores, em baixa frequência. Vejam só, essas ondulações de tensão nos capacitores também vão se reproduzir em ondulações de tensão nos indutores. Não vai ser uma tensão nula que vai surgir nesses indutores. E toda vez que eu tenho uma ondulação de tensão no indutor, isso vai se refletir, pelo comportamento físico do indutor, em ondulação de corrente nos indutores. Então, vejam, essa ondulação de tensão no capacitor, em baixa frequência, vai produzir uma ondulação, vejam aqui, ó, uma ondulação de corrente nos indutores, em baixa frequência. E essa é uma corrente circulante. Então, veja que é essa corrente circulante que produz potência reativa. Tem diferentes formas de definir essa corrente circulante. Eu estou definindo corrente circulante como corrente que gera só reativo. Em baixa frequência, surge devido à ondulação de tensão que existe nos capacitores dos submódulos. Então, se está operando aqui em 60 Hz, na frequência fundamental, surge uma corrente circulante no dobro dessa frequência fundamental, nesse exemplo 120 Hz. Claro que vejo que essa corrente em 120 Hz também vai causar uma ondulação de tensão no capacitor, é um processo interativo. Uma ondulação de corrente causa uma ondulação de tensão numa frequência maior no capacitor. Só que como o capacitor ele se comporta como um filtro melhor para altas frequências na tensão, a componente mais significativa que surge de ondulação de tensão aqui é na frequência fundamental, e a componente mais significativa que surge de ondulação de corrente é no dobro da frequência fundamental. Então, uma terceira componente que surge, retornando aqui naquele slide, é uma corrente circulante que produz potência reativa no dobro da frequência fundamental. Essa é uma corrente indesejável que surge devido à ondulação de tensão nos capacitores dos submódulos. E, por fim, se esse conversor operar com PWM em alta frequência, dependendo da estratégia de modulação, como eu mostrei anteriormente, podem surgir tensões em alta frequência também naqueles indutores que limitam essas correntes circulantes. Essas tensões em alta frequência, obviamente, vão produzir uma corrente circulante em alta frequência. Essas correntes circulantes são, além desse, essa corrente circulante no dobro da frequência fundamental, ela é minimizada, obviamente, pelo indutor, mas também pode ser minimizada por uma estratégia de controle. Já essa estratégia dessa corrente circulante em alta frequência, ela é reduzida essencialmente pelo projeto daquele indutor, certo? Então, resumindo aqui, ó, idealmente, o ideal, o que a gente desejaria é que só tivesse essas correntes aqui, ó, a parcela CC e a parcela CA na frequência fundamental, que representam a potência ativa que eu dreno da fonte e depois transmito para a carga. Entretanto, existem essas correntes circulantes no dobro da frequência fundamental, existem outras frequências, mas é a menos significativa, e na frequência de comutação. Então, esse é um outro tema de pesquisa bastante interessante, pessoal. Minimização da corrente circulante que existe nesse conversor multinível modular. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar da aula de hoje é isso. Aqui tem as principais referências que eu estou usando nessa aula de hoje. Então, as primeiras referências são todas relacionadas ao professor Marquardt, como eu falei, que é quem propôs essa topologia.
Depois aqui tem a topologia do Peng generalizada, né? E depois tem outras topologias que falam outros artigos que falam da questão da modulação, o número do aumento de níveis, né, em função da estratégia de modulação, até chegar aqui no final, trabalhos que abordam essa questão da corrente circulante. E aqui no GPOC, eu já orientei o aluno Guilherme Sebastião da Silva, que ele trabalhou tanto no mestrado, numa fonte CA de potência, baseado num conversor multinível modular, e no doutorado, não está a referência dele aqui, ele também trabalhou com conversor multinível modular, mas o foco dele era reduzir a taxa de comunicação ou o número de informações que circulam no sistema de controle desse conversor. Pense que vocês têm conversores com centenas de módulos em série. Se vocês forem medir as tensões de todos esses capacitores e informar a um controlador central a quantidade de informações e os requisitos de comunicações necessários para fazer o controle desse sistema. Então, esse também é um tema importante, tá? Aspecto de controle e do fluxo de informações, de dados que esse conversor deve ter.